Vamos hoje falar sobre xilogravura, uma obra de arte a partir da madeira. Então, coloca aí na página 29 para a gente poder dar continuidade ao nosso capítulo 3. Então, a xilogravura, ela é muito difundida, ou seja, ela é muito divulgada no Nordeste brasileiro. Ela está atrelada ao cotidiano, ao modo de ser do nordestino, porque na xilogravura traz muito essa questão dos dramas da seca e da miséria nos seus desenhos. Entre os xilogravuristas mais famosos estão J. Borges e Samico. Então, para a gente entender primeiro, afinal, o que é a xilogravura? Então, a xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz. Então, o meu desenho que eu faço, no caso desse daí que tem aí, ele foi feito na madeira e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel. Então, como é que acontece a xilogravura? Eu pego a matriz, que é a madeira, talho o meu desenho na madeira, depois, sobre a madeira é passada uma tinta preta e depois esse desenho que passou a tinta preta eu carimbo no papel, dando assim a reprodução da imagem gravada. Então, nós temos aqui algumas xilogravuras de J. Borges. A xilogravura de J. Borges, elas são bem simples, diferente da de Samico, que a gente vai já ver no próximo slide. Então, observem aí algumas imagens da xilogravura de J. Borges. Agora, vamos ver algumas de Samico. A gente percebe que as de Samico, elas já são bem mais elaboradas do que as de J. Borges, né? E aqui, nas de J. Borges, como falou lá, que traz muito essa questão da vida diária do nordestino, então a gente percebe que J. Borges ele traz um pouco mais dessa questão da vida do nordestino nas suas xilogravuras, um pouco mais do que Samico, né? Trazendo também, falando um pouco sobre a cultura, como por exemplo nessa xilogravura do Bumba Meu Boi. Então agora eu vou passar aí para vocês um vídeo falando sobre xilogravura e falando também sobre literatura de cordel. Por quê? Porque a literatura de cordel está atrelada à xilogravura. Porque na literatura de cordel, aquelas capas que tem são feitas através da xilogravura. Então, preste atenção em nosso vídeo falando um pouco sobre xilogravura e poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido.
A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, a luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, o hilário coisa e tal, e você achar nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia do povo da minha terra, que luta para que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar, tosse feito um condenado, difícil até respirar, essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só pro coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir, cuidar bem do nosso corpo pra doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline.